Sei lá, eu te mostro aqui. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Ó, boa noite. vai aparecer você daqui a pouquinho. É que tem um delay aqui. Consegue ver se tem alguém? Aqui não dá, aqui não dá. Não dá. Fica gravado? Fica. A gente manda depois. Bom, vamos esperar aqui uns 2 minutinhos pra galera ir entrando. Tem uma galera aqui no Instagram. Bem-vindos, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos só aguardar mais alguns Mais um minutinho, instantes, mais um minutinho. Só para dar tempo de outras pessoas entrarem. Mas não sai daí não, hoje tem transformação ao vivo. Espero não fazer nenhum buraco nesse cabelo aqui. Aqui quem sabe faz ao vivo, será? É isso aí. Ou quem não sabe também, mas tem que fazer. Vamos segurando que hoje tem transformação, cabelão. Eu vou cortar e dar algumas dicas para vocês de um corte que vocês já estão acostumados a ver, mas tem algumas dicas e alguns atalhos aí para quem tem dificuldade com esse corte. E esse é um dos cortes mais pedidos dos últimos 3 anos, tá? Só me dá um que é a hora que... Vamos começar? Vamos lá. E aí, galera, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Kiyoshi Sato. O Serasa me conhece como Elder, mas como cabeleireiro é Kiyoshi, tá? Sou cabeleireiro há 21 anos e sou de São Paulo. E nos últimos tempos aí a gente tem feito, acho que eu estou há uns 8 anos com essa parceria com a Vertex. Sou professor na plataforma, qual que é o site mesmo? É o vertexprofessional.com.br/VTX Lab. Isso. Sou professor na plataforma VTX Lab de corte. Tem 2 módulos de cortes, tá? Para quem tem dificuldade em cortar cabelo. E nos últimos tempos eu tenho reparado que muitas pessoas têm dificuldade em cortar cabelo, principalmente os cabelos médios e curtos, tá? Por isso a gente veio apresentar nessa live e-commerce e vocês têm que segurar até o final, porque além da transformação desse antes e depois ao vivo, a gente vai liberar muita promoção direto do site da Belize, que esse mês a gente está com a Semana do Consumidor. Na verdade, essa semana virou o mês todo, né? É a última semana de desconto. Essa é a última semana, tá? E se vocês não acessaram ainda o site da Vertex, tá? É Belize... lojabelize.com.br/Vertex. É isso aí. Lá, nessa semana, a gente tem descontos de até 30%, né? Em secadores, chapas 25%, modeladores 20%, máquina. A gente está aqui, ó. Recentemente eu pedi uma máquina dessa, tá? Ela está em promoção com preço incrível, viu? E é preço de verdade, porque eu acompanho, que hoje cabeleireiro acompanho semanalmente e não tem pegadinha, é promoção de verdade, tá? E se vocês utilizarem o meu cupom Kiyoshi Vertex, além desses descontos, tem frete grátis e brindes acima de R$300, tá bom? Então acessa aí agora. Tá aparecendo na telinha já? Ainda não? Tá. A Gabi tá deixando fixado no comentário o cupom do Kiyoshi para quem não precisa nem digitar. Vocês já vão olhar ali, copiar e colar. E sempre que precisar comprar qualquer produto da Vertex, vocês podem utilizar o cupom Kiyoshi Vertex para garantir todos os descontos e frete grátis. Se vocês comprarem um hairspray vai ter frete grátis. Mas compra uma caixa, né, gente? Se for usar, usa de montão, porque esses produtos são os meus favoritos, tá? E tem um link também lá, direto no site, com um kit meu, com os meus favoritos. Então vamos iniciar esse corte, que a gente vai fazer a transformação
tá? Como você chama mais? Karina. A Karina. A Karina, ela decidiu desapegar desse fio e eu vou aproveitar para... Eu prendi aqui, ó, e vou cortar para fazer a doação. Então, assim, sempre que vocês forem fazer uma transformação, não deixa de fazer esse rabinho aqui, guardar para doar, né? E se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever. Pode perguntar. Pode No perguntar. Campo aí embaixo, vocês vão que ver. eu respondo. E o corte de hoje vai ser um long body. Eu sei que muitos profissionais aí já sabem e dominam a técnica, mas tem muita gente que tem algumas dúvidas, né? Qual é o comprimento ideal? Qual que pode repicar esse cabelo? Esse corte tem bico ou não tem? Tá? E aí eu separei algumas dicas para poder dar para vocês, para facilitar o corte aí que vocês estão aprendendo, né? Para entender melhor e te dar aí alguns atalhos na hora de criar o seu corte, tá bom? Bom, eu fiz a separação. Geralmente eu divido o cabelo em 4 partes, tá? 4 partes. Do topo da cabeça até um dedinho atrás da orelha, né? Criando essa separação aqui. Para quem tem dificuldade em cortar o cabelo, quando geralmente a cliente tem muito cabelo, você pode estar dividindo essa parte de trás aqui ao meio, tá? E criando divisões na diagonal. Não sei se dá para ver aí. Dá para ver. Criando divisões na diagonal para facilitar, porque tem gente que tem pouquinho cabelo, né? Tem gente que tem bastante cabelo. Ó, cria-se essa divisão na diagonal. Por que diagonal? Todo mundo fala, porque você tem que dividir o cabelo na diagonal. Para facilitar vocês a pentear o cabelo, olha aqui. Fica muito mais fácil, você não engancha o pente na mecha de cima que está presa. Ó, porque facilita vocês a pentearem, tá? E eu estou utilizando o pente da Vertex, que eu geralmente utilizo no meu dia a dia, Carbon Combi. Ele é maravilhoso esse pente. Eu estou testando, na verdade eu estou testando ele, né? Ultimamente, e estou adorando, tá? Ele vem com a parte mais grossa, né? Com as divisões mais largas para você desembaraçar e o pente mais fino. Você tem que alternar sempre nesses dois lados. Por quê? A parte mais larga a gente consegue desembaraçar com mais facilidade e a parte mais fininha a gente alinha bem os fios, porque para a gente conseguir um resultado perfeito é preciso que os fios estejam sempre bem alinhados, tá? Feito essa divisão, um ponto primordial em todo o corte, isso eu vejo cabelo chegando na minha bancada mal cortado porque simplesmente não fez isso aqui, ó, inclinou, inclinação para frente. Por quê? Para pegar esses cabelinhos aqui, ó, esses cabelinhos da nuca é muito importante. Então, ó, já desembaracei com a parte larga, aí eu venho o quê? Pegando mechas que caibam dentro do meu dedo. Se eu tivesse um dedão grande, eu poderia pegar a mecha inteira, tá? Mas tem gente que tem o dedinho mais fininho, mais pequenininho. E sempre, ó, toda a parte de trás a gente vai cortar com a inclinação da cabeça da cliente para frente, tá? Por isso que é importante a cliente estar sempre sentada numa postura que dê para ela inclinar para frente, tá? Qual que é a altura ideal? A altura ideal,
Vamos ver. Desse nascimento aqui do cabelo, uns 6 dedos, 6 a 7 dedos, tá? E esse corte long bob, ele tem um perfil que todo mundo fala, tem um bico na frente. Ele tem um bico na frente porque ele provém do Chanel, tá? Em muitos países, acho que a maioria dos países aí fora, eles chamam de bob, né? No Brasil a gente conhece como Chanel. E algumas clientes se confundem a esse respeito, entendeu? Por isso que é importante falar, olha, o bob nada mais é do que um Chanel longo, tá? Às vezes a cliente quer um Chanel na cintura, um long bob na cintura. Fala, não, o Chanel ele já é na altura entre o queixo e o ombro. O long bob é tudo aquilo que é maior do que isso. Mas também não dá para chegar no meio das costas porque não vai ter o efeito, tá? Então, ó, eu criei a minha mecha base e dependendo do resultado que a sua cliente quer ou que você, cliente, quer, a gente pode fazer uma inclinação. Quanto mais eu inclino para fora, para baixo, mais bico vai ter na frente, tá? Isso você tem que sempre se atentar. Então, até por isso não dá para você pegar uma mecha de uma vez só e cortar reto, porque aí vai ficar com pouco bico, tá? Então, geralmente, você vai tirar essa mecha aqui de 2 a 3 dedos, aqui, e a partir disso, você faz a inclinação para fora, né, do lado esquerdo, e para fora do lado direito, tá? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode enviar no chat aí. Você que está entrando agora, fica até o final, porque tem transformação, né? Para vocês verem o resultado desse corte ao vivo. A gente tem vários boa noite aqui. Tem uma fã sua aqui, viu, Kyoshi? Ah, é? Ela botou assim, boa noite, Kyoshi é top eleito entre os 10 melhores cabeleireiros de corte. Ô, louco, bicho. Ó, é a Aline. Aline. A minha É a sua fã. ali. Uhum. Isso aí. Recentemente eu fui convidado, eu fui indicado a concorrer a um prêmio, né, no ano passado, e eu participei. Para concorrer, cheguei até a final, né, para receber e concorrer, né, e fiquei entre os 10. Entre os 10 cabeleireiros, revelação de corte. E é isso, né, gente? Isso não quer dizer nada, porém é muito gratificante a gente ser reconhecido, né? Pelo trabalho. E é muito importante, você que é profissional da beleza, sempre estar se reciclando, né? Qual que é o segredo para você ter sucesso? Eu acho que o segredo para ter sucesso é dedicação, comprometimento com o seu cliente, tá? Eu estou aqui cortando cabelo. Ela é uma modelo da aula de hoje, mas eu estou 100% comprometido com o bem-estar dela. Então, assim, quando você cria esse elo, você gera confiança para quem está recebendo o seu serviço, tá? E aí você é notório quando você se dedica, você também quer ver o resultado, né? Eu falo que não existe nenhum profissional da beleza que erra de propósito, né? Às vezes pode ser que você não consiga obter um resultado que a cliente pede, mas quando ela sabe que você está comprometido com aquele serviço, ela fica satisfeita, né? Ela retorna. A Érica está dizendo aqui que ela tem muitas dúvidas desse corte. Érica, pode mandar quantas dúvidas você quiser, tá? A gente vai responder todas aqui. Coloca as dúvidas certinho para a gente ir explicando. A partir do momento que eu criei a base, aí eu vou pegando nas mechas de cima na mesma configuração. Divisão na diagonal, no máximo 3 a 4 dedos, tá? Porque você não consegue visualizar a mecha que você cortou embaixo. Não sei se no vídeo dá pra ver, mas é como se fosse copiar e colar.
você criou a base de frente, a base embaixo. A hora que você divide a mecha de cima, é só você copiar o que você fez embaixo, tá? Então assim, ó, a hora que eu puxar aqui, eu consigo visualizar o que eu fiz embaixo. E aí eu copio exatamente como eu fiz, entendeu? E vai mandando as dúvidas que a gente já esclarece no momento que eu estou cortando o cabelo. Ó, e sempre penteando e alinhando bem o fio, tá? Principalmente esses fiozinhos aqui de baixo. Às vezes você termina o corte, fica uma ponta e não sabe de onde veio aquela ponta. Essa ponta aqui é que fica presa na nuca. Os cabelinhos são menores, eles são mais rebeldes, tá? Estou utilizando a tesoura fio navalha 5,5 polegadas, Blue Titânio, enganchou aqui no meu dedo, da Vertex Blue Titânio, tá? Eu amo essa tesoura, utilizo ela e o de 7 polegadas. Tem gente que tem dificuldade em utilizar a tesoura de 7 polegadas. Essa tesoura especificamente, ela tem o fio a laser. Essa aqui, se eu não me engano, ela tem o fio navalha dos dois lados. Essa, um lado é fio a laser. Ela tanto dá pra, ela é híbrida. Não sei se existe essa especificação, mas um lado é fio navalha e outro é fio a laser. Essa eu já estou utilizando há muito tempo, então eu afiei ela no modo fio navalha mesmo, tá? Que eu mesmo amolei. E ela é bom para dar acabamento, dá para fazer corte molhado e ela é excelente também para dar o acabamento a seco, tá bom? E para fazer os cortes, principalmente de médios a longos, eu utilizo a 5,5, que ela não é tão grande e ela facilita o manuseio. E não esqueça de utilizarem o meu cupom KYOSHIVERTIX, tá? Hoje tem, essa semana na verdade, né? Tem desconto aí no site da Belize, na loja belize.com.br, com todos os produtos, ou quase todos os produtos da Vertex, tá? Tem muita coisa em promoção, muita coisa mesmo. E até com 30% Até de desconto, gente. Inclusive, Desconto as real. tesouras estão em promoção também, tá? A maioria das tesouras estão em promoção. Lá você vai encontrar as tesouras que eu utilizo. E eu utilizo mesmo, viu? Todos os cortes eu utilizo essas duas tesouras. Então assim, tem cabeleireiro que utiliza tesoura de não sei quantos mil. Eu utilizo tesouras da Vertex. Eu consigo manter a minha rotina de atendimentos, tá? Então assim, eu sou prova viva de que ela é de alta performance. Quantos cabelos? Tem dia que eu corto 20 cabelos, um atrás do outro, tá? Com essa tesoura. Precisei amolar? Precisei amolar. Mas porque eu deixo cair às vezes, aí ela perde o corte, ela cai de ponta, né? Mas são produtos maravilhosos. Eu utilizo o Vertex sempre. E não estaria aqui se eu não utilizasse. Bom, seguindo toda essa parte de trás aqui, como vocês estão vendo, eu só nada mais fiz do que da primeira base, lá de baixo da nuca, eu só fui copiando o que eu fiz. Então eu criei uma base no meio, fiz esse desenho levemente inclinado porque ela quer uma ponta na frente, tá? Se você quer ter um resultado sem ponta, você deixa ele mais retinho, sem essa inclinação, parecendo um ao contrário, tá? Mas, aqui eu achei, existe a possibilidade de fazer o long bob sem bico. Não. Por quê? Porque ele perde a sua característica, né? Que ele é, no máximo, reto. Quando você joga o cabelo para trás, ele é reto. A parte da frente vem para cá, ele cria essa linha mais reta, tá? Isso é o limite do long bob. E para quem tem dúvida, manda aí pra gente interagir, gente.
A Érica tá dizendo que a lateral é onde ela tem mais dificuldade, onde ela tem mais dúvida. Lateral mais dúvida, né? Tá. E aí ela falou que talvez seja o ângulo, mas ela não tá conseguindo ver a parte de baixo do cabelo. Não sei se... Ô, Érica, você tá com alguma dúvida sobre a parte de baixo, é isso? Porque acho que o que eu estava tentando dizer é que ele fez a base e ele vem replicando nas camadas de cima a mesma técnica. Exatamente. Nada mais eu fiz o que? O mesmo desenho que você está vendo aqui, eu fiz na primeira mecha aqui. Só que, para facilitar, algumas pessoas têm dificuldade de pegar o cabelo todo, ou tem cliente que tem muito cabelo. Eu fiz a divisão. Então, assim, no meu dia a dia, na correria, eu divido aqui, ó, e pego desde cima até embaixo e faço isso. Tá? O meio, mais ou menos uns 3 dedinhos, nesse caso que eu inclinei para fora, para essa pontinha aqui ser maior, para dar um destaque e criar esse ângulo aqui, ó, de bico na frente, tá? Porque se você faz muito retinho, a hora que joga para frente quase não dá para ter destaque. Tem gente que gosta do bico, né? Para aquela cliente também que acha que o long bob é muito curto, quando você cria esse biquinho, elas sentem que o cabelo não ficou tão curto assim olhando de frente, né? Então é mais fácil de deixar ela mais confortável, tá? A Érica tá dizendo que em cabelo cacheado é meio complicado de fazer. Ela acha que é muito complicado fazer, por quê? Porque o cabelo enrola, né? Exatamente porque ele enrola, então a dificuldade não como se diz, de você cortar o estilo, e sim de você saber segurar o cabelo da forma correta. Tá? Por isso que é muito importante utilizar os dois lados, principalmente o lado mais fino, né? Então o cabelo cacheado está lá, você desembaraça bem ele, puxa, né? Quando você utiliza essa parte mais fininha, ele traciona o fio cacheado, ele fica esticado. Aí você consegue puxar ele para baixo, tá? E aí tem um segredo para cabelo cacheado. Quando você puxar esse cabelo aqui, você vem trazendo até onde você precisa cortar. Quando chega no final, eu enrolo ele. Então o cacho ele abraça todo o seu cabelo assim, todo o seu dedo assim, ó. E aí você consegue cortar, tá? Esse é um truque que muitas pessoas não sabem. Então assim, você penteia o cabelo, o cacho está aqui. Aí você traz ele para dentro assim, ó. Ele vai abraçar. E aí fica visível aonde você deve cortar ou não, tá? Não sei se te ajuda, se essa é a dificuldade, né? Mas assim, pelo que eu entendi, a dificuldade que eu sei no meu dia a dia é em segurar o cabelo cacheado. O método, ele é o mesmo para todos. É liso, ondulado, cacheado, tá? É mais a dificuldade em saber pentear, alinhar para você visualizar o corte. Tá bom? E agora eu terminei aqui essa parte de trás. Então eu criei, levanta um pouquinho, eu criei uma base aqui no meio e eu trouxe para fora, deixando ele reto um pouquinho para fora dos dois lados, tá? Nessa altura aqui, que é geralmente, eu falei, ó, de 6 a 7 dedos. Geralmente é na altura de um ossinho que a gente tem aqui nas costas. Essa é a minha, como se diz, o meu indicador do long bob, tá? Como eu fiz um rabo de cavalo aqui no início, ó, ele já chegou próximo de onde a gente queria cortar. Eu só preciso de um borrifador, que eu esqueci. Tem aí? Vai ali. Consegue enxergar? Claro. E é isso, gente. Você que está aí, não deixe de ficar até o final para ver o resultado, para tirar todas as dúvidas, tá? Estou respondendo, vou responder todo mundo que mandar mensagem. E é isto.
E para você que já utiliza ou quer comprar alguns produtos que eu estou utilizando aqui e utilizo no meu dia a dia, pode acessar aí, tem os links, tá? Tem os produtos que eu utilizo no meu dia a dia e aproveitar a semana do consumidor. Quem aí já comprou produtos da Vertex e aproveitou a semana do consumidor? Eu já aproveitei, e não é mentira. Eu estava namorando uma maquininha. Qual foi a que você comprou? Eu comprei essa daqui, ó. Ah, essa daí. A X8900. Olha, eu tenho acho que umas 4, 5 maquininhas. E gostei dessa aqui, viu? Eu notei que assim, ela tem duas velocidades. Quando você colocar no primeiro, ela parece uma maquininha, né, da concorrência. E aí, quando você joga pro turbo, ela dobra a velocidade. Então, assim, para mim facilitou, porque geralmente eu atendo, sei lá, a cada meia hora. Dessa meia hora é 25 minutos para conversar com a cliente e decidir o que ela quer. Aí me sobra 5 minutos para eu cortar o cabelo. Tô brincando. Então, assim, eu preciso ter produtos e ferramentas que me auxiliem no meu dia a dia para entregar tudo que a cliente precisa, tá? E se você é que nem eu, e se não é que nem eu, pode utilizar também. Bom, indo para a parte frontal aqui, ó, todo corte eu inicio pelo lado esquerdo. Por quê? Eu sou destro. O lado esquerdo geralmente é mais difícil para eu cortar. Então, assim, ele vai ser o guia para eu cortar do lado mais fácil. Tá? Então, assim, você tem dificuldade, você é destro, você começa o lado esquerdo primeiro. Se você é canhoto, você começa o lado direito. Tá? Por quê? A sua base, onde você tem mais dificuldade, a probabilidade de você errar no final é maior. Então você inicia pela esquerda, né? E o da direita, que é mais fácil, você vai conseguir replicar com mais facilidade. Tá bom? Isso é uma dica também que ninguém percebe no dia a dia, mas é muito importante. Porque se você definiu aqui o comprimento que ela quer e mostrou para a cliente, aí você vai e erra no lado que a probabilidade é maior do erro, você tem que voltar aqui e cortar mais. E aí você já viu, né? Não posso nem falar ao vivo o que vai acontecer. Eu trago esse cabelo todo para trás. Essa é outra dica. Se você já vem aqui e corta nessa posição, você já errou o corte. Tá? Você tem que cortar todo o cabelo na parte de trás, do ombro para trás, para você visualizar sempre o corte. Então, o que eu faço? Eu trago todo o cabelo dela é fininho. Então, assim, se você tem dificuldade, ou a cliente tem muito cabelo, você vai manter essa divisão, separar aqui a parte de trás, tá? Separou a parte de trás, você vem aqui, ó, e divide o cabelo em dois, 3, dependendo da quantidade de cabelo que ela tem, tá? E aí você fez essa linha reta, aqui, a parte de trás você vai fazer o quê? Você vai traçar uma linha diagonal para baixo, então daqui para baixo, até o meio. Separou aqui, por quê? É mais fácil de você pentear aqui, ó. Você faz reto aqui, pode até fazer reto, mas aí você não vai conseguir ver direito a mecha que você está trabalhando. Por isso que eu, geralmente, aqui na frente eu faço horizontal, diagonal para baixo. E sempre preservando o cabelo bem úmido. Por quê? Ah, que hoje tem gente que corta cabelo seco. O cabelo seco escapa da mão. Né? Eu particularmente prefiro com ele molhado. Então aqui, ó, dividi aqui, trouxe para trás, para baixo. O que eu faço? Vou dar uma leve inclinada aqui.
continuo, eu não fiz aquela inclinação para fora, eu continuo inclinando para fora também. Né? Aí você define quanto de bico você vai fazer. Ó, inclinei para fora seguindo aquela linha e corto. Eu vou aproximar aqui para vocês verem, ó. Dá para ver? E eu tô na parte de trás cortando, não tô na lateral. Porque ó, eu trago aqui, quando você visualiza isso, ó, fica mais fácil. Ó, eu sempre trazendo para fora. E não fique com medo de inclinar muito. Por quê? Depois que você terminar o corte, você vai mostrar para cliente. Ah, ficou muito bico. É só vir e voltar todo esse processo. Trazer o cabelo da frente para trás. Você tira um pouco mais e dá o ajuste necessário, tá? Aqui, ó, como ela tem muito cabelo, não adianta eu trazer que não vai aparecer no vídeo aí. Tem pouco cabelo não, né? Senão eu vou assustar ela. O cabelo dela é fino. Aqui geralmente quando a gente vai explicar, a gente não tem esse cuidado, né? De falar com a cliente. Então tem que tomar cuidado até nisso, porque às vezes a pessoa tem complexo. Acha que já tem pouco, você fala, ah, ela tem pouco cabelo, tá quase careca. Mentira. E aí, ó, pode manter ele retinho assim. Sempre você verifica o posicionamento da cabeça da cliente, tá? Ó, trouxe aqui para trás, divido e observa aqui, ó. Nesse caso, ó, você vai conseguir enxergar o cabelo que foi cortado já. E inclina para fora. Ó, e eu estou fazendo, no máximo eu dou um passo para frente, observa se eu estou penteando e alinhando o cabelo todo da maneira correta e trago aqui para trás. Ó. Não precisa ficar preocupado em pegar o cabelo de primeira e cortar, tá? Você vai penteando e vai trazendo aqui para trás, ó. Inclinei e criei. Deixa eu arrumar aqui certinho. Eu fiz essa inclinação aqui para fora, tá? E aí eu passo pro lado direito da cabeça dela, sempre molhando muito bem o cabelo, tá? E quem tiver dúvida... O que, você tá dando algum curso de corte nesse momento? Nesse momento, eu tenho curso na plataforma VTX Lab. Que a Érica tá falando aqui que ela quer se aperfeiçoar mais em cortes, porque ela tem muitas dúvidas. Então, Érica, acho que uma dica legal que a gente pode dar para você, depois a gente coloca o link do curso do Kiyoshi no VTX Lab. Sim, lá tem 2 módulos onde eu te ensino do zero a cortar qualquer cabelo. Então, cabelo curto, médio e longo, tá? Módulo 1, se eu não me engano, são os cortes mais longos. E no 2 tem os cortes médios e curtos, tá? É um vídeo básico. Eu falo para todo mundo, eu utilizo 3 técnicas de corte apenas. E corto qualquer cabelo, tá? E não precisa ficar com medo de achar que você, eu fiz um curso básico, fico com medo de cortar. Não. Você fazendo, principalmente esse curso do VTX Lab, eu te garanto, se você aplicar de modo simples, porém com muita atenção aos detalhes, você vai conseguir cortar qualquer cabelo. Óbvio que quanto mais vocês treinarem, mais habilidade e melhor o resultado você vai ter em todos os cortes, tá? Então assim, quanto mais a gente corta, mais confortável fica, mais experiência a gente toma, porque cada cabelo reage de uma forma, tá? Você pode aplicar a mesma técnica em 2 pessoas, o resultado vai sair diferente, entendeu? Isso não quer dizer que você não sabe
cortar né? Ou precisa fazer outros cursos. Óbvio que a gente sempre precisa estar se atualizando, mas um feijão com arroz bem feito, você não precisa de mais nada. E nessa plataforma você vai encontrar esses 2 módulos de corte que são básicos, mas você vai tirar todas as suas dúvidas ali, tá? E tem certificado, se eu não me engano. Tem certificado. Certificado. O curso é 100% gratuito, online e tem certificado. Mas tem que treinar, não adianta falar que fez o curso todo, tá? Fez todas as aulas e não treinou. Chama tio, tia, vizinha, amiga que você não gosta e para cortar, fazer os primeiros cortes, né? Aí A Linda perguntando aqui, Kiyoshi, se quem tem muito cabelo pode fazer esse corte. Esse corte a gente pode fazer em todos os tipos de cabelo, inclusive quantidades de cabelo. Quando a pessoa tem menos cabelo, o corte a gente pode criar aí algumas versões, né? Por exemplo, se a cliente quer mais volume, mas ela tem pouquinho cabelo fininho e ela quer mais volume, aí vai depender também, ela quer mais volume em ponta ou ela quer mais volume em movimentos, né? Você tem que se atentar a esse detalhe. Tem gente que se refere a volume quando passa a mão no cabelo e sente que tem bastante cabelo na ponta, né? E tem gente que se refere ao volume quando ela se olha no espelho e ela vê a cabeça coberta com mais volume, tá? Então assim, para quem tem cabelo fininho e pouquinho, o corte como eu fiz aqui, ó, ele reto, sem repicar, sem desfiar, cria-se mais volume em relação a essa passada de mão. O cabelo fica mais denso, né? Quando você repica, ele tira um pouco, né? E dá esse caimento, quando ela vai passar a mão, a ponta fica fininha, tá? Então tem que se atentar a esse detalhe. Para quem tem cabelo cheio, volumoso, é um excelente corte, porque todo o cabelo, quando a gente cria angulação, principalmente na diagonal, ele distribui melhor. Quando a cliente olha no espelho, ela se sente mais confortável e gera distribuição de volume, principalmente se a gente repicar e desfiar esse cabelo, tá? Quando a gente repica, que vai ser o caso aqui, o volume das pontas sobe e a gente consegue maior distribuição do volume, o cabelo fica mais moderno e com mais movimento. Ela está perguntando se você tem alguma dica para quando a pessoa tem muito cabelo, porque ela falou que se perde. Uma dica para quem tem muito cabelo. Para quando fazer um corte como esse numa pessoa que tem muito cabelo, para não se perder com facilidade. Para não se perder com facilidade é o seguinte, é dividir, saber o que você está fazendo, né? Por exemplo, a divisão é essencial, ó. Ela tem um cabelo mais fino, não é tão volumoso e eu estou dividindo. Por quê? Isso cria o ambiente organizado. Você precisa se organizar. Não adianta começar atrás e para frente, para o lado, né? E você acaba nem sabendo o que fez. Na hora do nervosismo, a gente perde a consciência e não sabe aonde foi cortado ou não. Então, assim, as divisões, para quem está já acostumado, parece uma coisa besta. Mas para quem está iniciando, é uma questão de organização, tá? Saber onde você vai fazer, onde você vai iniciar, onde você está trabalhando. E, principalmente, para quem tem muito cabelo, você diminui essa possibilidade de você se perder em um monte de cabelo, tá? Por isso que a gente divide. Eu, no meu dia a dia, não divido cabelo. Por quê? Eu já tenho uma experiência e uma rotina. Às vezes eu falo que eu estou treinando agora de olho fechado. Por quê? É quase uma rotina. Eu começo atrás, vou para o lado esquerdo, depois eu vou para o lado direito, né? Começo no meio, vou para o lado esquerdo, vou para o lado direito. Isso até no repicado. Então, assim, por exemplo, eu dividi o cabelo aqui em 2. Estou separando a mecha. Ó, a quantidade que cabe no meu cabelo, no meu dedo, ó.
quantidade de cabelo que cabe no meu dedo. Entendeu? Se eu trazer, por mais que ela tenha um cabelo fino, eu trazer toda essa mecha aqui, eu não vou conseguir pegar o cabelo. O cabelo vai estar escapando, né? E essa é uma dica muito importante. Então, assim, no começo, não tenha pressa, marque uma cliente cada vez, saiba o tempo. Corta o cabelo em 45 minutos, 1 hora, agende a cliente um tempo a mais para você fazer com tranquilidade e não vir o desespero que tem alguém já esperando por você, tá? Como a gente vai repicar? O repicado nada mais é do que corte em camadas, tá? Então eu crio a parte de cima menor, mas eu nunca mexo na base. Como que é a base? A base está aqui, ó. Olhando de perfil, você penteia para você aqui, ó, trazendo para você na vertical. A base é essa aqui. Se você traz aqui e corta ela, o cabelo já ficou com um buraco, né? Então assim, ó, eu vou repicar levemente. Vou repicar levemente. Então eu consigo ver a parte de baixo aqui, que é a base. A inclinação vai depender. Se eu corto em 90 graus aqui, em relação à cabeça, a parte de cima fica muito curta. Então é sempre a 45 graus para fora, tá? E aí vai depender do gosto de cada cliente. Se ela pediu, né? Você imaginar aí quanto você quer repicar. E ó, costa dedo sem tirar a base, tá? Você criou a primeira linha central, depois, ó, nesse corte específico, você vai pentear pro meio. Eu tô aqui na lateral dela, na parte das costas, mas na lateral. Hoje tem que desligar. Tô aqui na parte de trás. Em vez de eu levar nessa intersecção aqui, eu vou trazer ela pro meio da primeira mecha, ó. E aí eu penteio e consigo ver, acho que na imagem não vai dar para ver muito, eu consigo ver a mecha guia do meio, ela vai fazer uma sombra, aí você só copia, ó. Só copia o que você já fez. E do outro lado é a mesma coisa, eu vou tentar, para não ficar de costas, tentar trazer aqui, ó, também, ó, pro meio aqui. Vou pegar mais uma mecha para enxergar. Mais ou menos 45 graus. Eu vi a base de baixo, que está aqui embaixo, ó, eu corto. Tá bom? Se alguém tiver mais dúvidas, vai mandando no chat aí, que durante o corte a gente vai tirando essas dúvidas. Óbvio, cada um tem um jeito de cortar. Você que é cabeleireiro há 50 anos, tem uma maneira de cortar, tá? Cada um tem um truque, um segredo. Então, às vezes assim, você assiste uma aula dessa e fala assim, eu já sei cortar. Um detalhe ou outro de manusear a tesoura, de pentear o cabelo, de fazer a divisão, pode facilitar. Vira e mexe, eu fico assistindo vídeos na internet, mesmo sabendo como corta, né? E eu fico replicando e vendo alguns detalhes. Às vezes a pessoa tem uma maneira de segurar a tesoura que faz toda a diferença. Ó, no meu caso aqui eu estou trazendo toda a mecha, até mesmo por causa do tempo, né? Mas você pode continuar dividindo o cabelo em várias outras mechas, tá? E sempre pegando um pouquinho da mecha da onde já foi cortada para seguir de base. A parte de cima. Como que é feita a parte de cima, né? Como que eu faço a ondulação? A pessoa está com a cabeça reta, né? Ereta. Se você começou a 45 graus, você vai seguir o mesmo plano. Lembrando que quanto mais para dentro o dedo for, mais curto a camada de cima vai ficar, tá bom? E quanto mais inclinado para fora, menos camada a gente vai criar. Que nesse caso,
O long bob, eu acho que ele não pode, a gente não pode criar muitas camadas, porque, não pode, não é uma regra, mas ele perde um pouco da característica de cabelo reto, né? Com muito movimento e acaba virando outro corte. Então, assim, tem que tomar muito cuidado e entender o que sua cliente precisa na hora da entrevista, né? Daquele primeiro contato. Você entender o que ela está precisando para você entregar, até mesmo do repicado. Se o cabelo precisa desfiar, quando o cabelo é muito grosso, né? E aí a gente vai se adequando a cada caso. Ele não é nenhum corte, você precisa seguir a linha tecnicamente. A cliente fala, mas isso, eu gosto disso. Você pode adaptar o gosto dela e criar um corte exclusivo só para ela, independente se você vai burlar alguma regra ou não. Você entendendo para que serve cada tipo de técnica, por exemplo, o repicado, o desfiado, você pode incrementar para ter um resultado e para entregar o que ela quer, tá bom? Lembrando que essa é uma live e-commerce, eu vim aqui mostrar esse corte, fazer essa transformação, mostrar os materiais e ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia como cabeleireiro. Para você que entrou lá no início, ou para você que entrou agora, né, e não viu a apresentação, sou cabeleireiro há mais ou menos 21 anos. Apesar de não parecer, eu tenho 39. Tá? Apesar de eu parecer que eu tenho 40 e poucos, meus cabelos brancos. Imagina. Eu só tenho 39 anos. E feito a passagem da parte de trás, aqui, você que vai sair agora, você tem que ficar, que é essa parte mais importante para quem quer fazer o repicado e estrada o long bob. Isso aqui, não é nem revelar, desliga aí, não vou revelar isso aqui, porque senão... A Olivia está perguntando qual é a diferença do repicado para o desfiado. Eu, Kiyoshi, separei em duas partes só, o repicado e o desfiado, tá? Fulano de tal falou que não é nada disso. Eu estou falando que eu fico mais fácil para o meu trabalho e para explicar para a cliente a diferença dos dois. Qual é? O desfiado, a gente cria um afinamento da ponta. Então, por exemplo, se você vai cortar um cabelo fino, ele já é fino. Para que você vai criar afinamento na ponta, né? Já o repicado, né, aquele desbastado, desfiado, tá? Você desbasta o cabelo, no resultado final ele cria assim um desgaste para o cabelo, para o corte não ficar tão quadradão. Quando a cliente tem muito cabelo e o cabelo é grosso, você faz o corte, você sente assim que a cabeça vira um capacete. Então, assim, para suavizar aquela ponta, para a ponta ter um caimento de um cabelo natural, o desfiado serve para isso, para cabelos de médios a grossos e dependendo do tipo do corte. Às vezes você vai utilizar um desfiado no cabelo curto, né? Porque você quer ter isso daqui, a pontinha desgastada, não ficar aquela coisa reta, tá? Aí já muda, porque mesmo quando o cabelo é fininho e ele é curto, ele vira uma coisa reta, né? Assim. Então você desgasta aquela pontinha para criar esses efeitos de pontas desbastada. Já o repicado é o corte em camadas. E aí se você quer poucas camadas, mesmo que seja na ponta, ele foi repicado. Você cria aquela escadinha para dar mais movimento na hora que você escova no cabelo. Tá? E é isso. Isso é bom explicar até para cliente e tomar muito cuidado, porque a cliente chega lá e fala assim, eu gosto do meu cabelo bem desfiado. Aí você desfia, ela falou, nossa, odiei esse corte. Por quê? Porque não era bem o que ela esperava. Né? As pessoas, principalmente o cliente, não sabe tecnicamente qual é o efeito. Ela viu na internet alguém falar que era desfiado, mas na verdade era repicado. Feito a parte de trás, a gente vai criar camadas que eu falo que é laterais. Sabe aquela degradezinho tradicional? Não é isso.
Porque quando você cria um degradezinho do corte que está utilizando em camadas, quando é longo, ele fica aquele degradê assim de frente. E se você fizer isso, você vai estragar o long bob, porque o long bob é esse efeito aqui, de ponta na frente. Quando você pega uma base aqui e corta ele, você tira a ponta, tá? Mas mesmo assim, dá para repicar o long bob. Eu vou provar para vocês, se você ficar até o final, obviamente, e ver o resultado, tá bom? Ó, como que eu faço? Eu separo uma mecha guia no topo da cabeça, na altura do nariz. Aqui vai dar para ver. Eu criei essa mecha. Ah, não cabe tudo na minha mão. Divide no meio. Aí penteia só a parte que cabe. Mas primeiro tenta pentear ele aqui, ó, para ver a mecha toda. Tá? E aqui a definição de quantas camadas você quer, é você que vai conversar com o seu cliente e vai entender o que ela quer. Tá? Nesse caso, eu vou criar um efeito só de pontas, então eu vou tirar um pouco, mas você pode tirar até aqui assim, se quiser, ó, deixar arrepiado. Tô brincando, viu? Senão vira um mullet, vira o famoso chitãozinho e aí não vai dar bom. Eu vou cortar de lado para vocês observarem. Então aqui, ó, na dúvida, você mede. Isso não é feio, você pegar o cabelo e ver onde ele vai cair. Ah, eu vou tirar esse tanto aqui, deixa eu ver onde ele vai cair. Ah não, ficou muito alto. Né? Aí você vê o quanto você quer de camada. Da ponta daqui, ó, quero 4 dedos. Eu separo aqui. Se ela tiver muito cabelo, mas primeiro você tenta pentear todo aqui, ó, para ver. O long bob, ó, ele vai estar maior aqui na frente. E se ela tiver franja, também dá, mas aí a ponta, explica para ela que a ponta vai ficar, né, a partir depois da mecha, da franja. Ó, separa aqui, vou tirar 4 dedos, porque foi aquela medição que eu fiz lá. E você pode fazer isso também, tá? Subir aqui, ó, rente e a 90 graus para cima. Eu trago aqui, ó, separo essa mecha que eu já cortei e vou começar, lembra, do lado esquerdo. Então eu trago todo o cabelo com a mecha guia, inclusive, que é essa parte central, toda para cá. E aí eu vou criar fatias verticais, tendo em vista a cabeça, tá? Então eu puxo a mecha aqui, ó, na vertical, de cima até embaixo. No caso, tem muito cabelo? Pega só aqui, ó, essa primeira mecha, levanta a 90 graus, rente a cabeça, aqui foi onde eu cortei, e tiro aqui. Aqui em cima, na mecha guia, ela sempre vai ter cortado mais cabelo que a parte mais alta. Consequentemente, as outras partes vão ter menos cabelo para você se cortar. Se você ver isso, não se preocupe, tá? Ó. Eu trago para cima, ó, aqui eu já cortei uma pontinha. Vou suavizar mais. Então eu trago 90 graus para cá, porque o topo da cabeça é essa. Já na lateral, 90 graus, aqui é 90 graus, ó. Ela vai alterando 90 graus. Então eu puxo. Eu vou puxando aqui, ó. Como eu pego toda a mecha, eu faço isso aqui, ó. Puxa 90 graus para essa parte. Tira um pouquinho, sempre olhando ali, ó, nossa base. Puxo para a lateral e corta 90 graus. Tira o restante. Você vai ver que ele vai fazer esse desenho. Tem a mecha guia embaixo. Ele ficou todo esticado, criando essa forma redonda. Dá para fazer. Quando você sobe só aqui, ó, joga 90 graus para cima e corta. Ele vai ter um caimento mais brusco, um pouco mais marcado. Quando você suaviza trazendo, acompanhando o formato da cabeça, ele cai num caimento assim. Cai num caimento é redundante, mas vamos lá. Você suaviza esse repicado
e você não tira a base, que é do long bob. A ponta continua sendo uma ponta na frente. E aí do outro lado é a mesma coisa, tá? Você utiliza ferramentas de alta performance, que às vezes você quer cortar um cabelo grosso, cheio, você não tem o pente ideal, você não tem a tesoura ideal, você não vai conseguir. Vai conseguir, mas vai conseguir com muito mais dificuldade. Então, assim, as ferramentas são muito importantes, tá? E por que eu estou aqui fazendo a live? Porque eu amo essa marca, enfim, eles pensam... É difícil ver alguma marca que eles olham para o cabeleireiro e falam assim, e aí, você quer o pente de que jeito? O que você acha se a gente colocar um cabo no pente? O que você acha de, né? Qual a distância do seu dedo na tesoura? Sabe assim, eles escutam e criam ferramentas para profissionais e são preocupados nessa criação, tá? Então assim, até o lema, né, como chama? Chamada o slogan. O slogan é de profissionais para profissionais, tá? Toda a ferramenta que eles vão pôr no mercado, eles pedem a nossa opinião do squad, principalmente agora, né? Que são os profissionais que sempre estão aí fazendo as lives, estão se apresentando, dando algumas dicas, tá? E esse time é bem bacana. Tem os profissionais assim como eu e tem os melhores, né? Os mais conhecidos aí, os mais famosinhos, tô brincando. Mas a gente tem muito profissional bom hoje no mercado. No Brasil é muito difícil se destacar, porém a brasileira consome muita beleza. Entendeu? Então assim, ninguém é concorrente de ninguém. O que você precisa é um pente bom e uma tesoura boa, minha filha. E hoje, qual que é o penteado que sai mais pra você? O que os seus clientes mais fazem no cabelo? Então, eu sou um cabeleireiro especializado em corte, né? Então assim, os cortes curtos e médios estão muito em alta. Porém, esse ano vem uma tendência muito forte. Eu falo que eu consigo prever as tendências de corte seguindo a contra-tendência que eu chamo, que é um período muito grande, todo mundo utilizando bob. O que é o bob? São os cortes retos, né? Qual que é a próxima geração de corte? Uma ressaca de bob. Então o pessoal acaba fugindo um pouco do cabelo muito reto, né? E vai para o repicado. Porém, o long bob não vai sair tão cedo, eu tenho certeza que acho que vai pelo menos aí 10, 20 anos, a brasileira vai utilizar porque ele é um corte coringa. Ele é um corte muito coringa, ele se adapta bem a todo tipo de cabelo, pouco cabelo, muito cabelo, cabelo liso, cabelo cacheado, cabelo até assim, não falo crespo, aqueles bem fechadinho, mas até um cacheado mais fechado, esse corte se adapta bem. Então assim, esse ano ainda vai usar muito, você vai receber os cabeleireiros vão receber muito long bob, pedido de long bob, principalmente o repicado, por isso que eu queria mostrar para vocês, né? Por causa dessa ressaca de cabelo muito reto, mas o cabelo reto, quando reto, ele se destaca também, tá bom? E é isso, gente, ó. Finalizado, não verifiquei. Outra dica bem importante assim como o long bob é feito uma parte para lá, da base do meio aqui de trás para cá, do lado esquerdo, da base de trás da nuca para o lado direito. No final, eu sempre faço isso, ó, divido no meio. Isso não é feio você fazer, isso aqui é uma garantia de que deu certo. Você traz todo o cabelo para frente e vai medindo aqui, ó. Sem querer, ficou igual dos dois lados. E se não ficou, você vai, puxa várias vezes até encontrar o erro, vê mais ou menos quanto de diferença tá de um lado para o outro e acerta do lado que está maior. Vai esquecer
e acertar do lado que está menor, aí você já ferrou o corte. Mas tudo tem solução. Ó, quanto tempo a gente tem ainda? A gente pode ficar, assim, a gente não vai te parar, tá? Fica tá bom. tranquilo. A gente já acabou de completar 1 hora aqui. Passa rápido, né? Sim. Eu só vou dar um ajuste aqui, nessa intersecção, como eu fiz um pouco diferente aqui, ó. O topo eu tirei 4 dedos, a parte de trás eu tirei um pouquinho menos. Eu vou tirar mais ou menos na altura da orelha e vou revisar o corte, tá? Tá vendo que isso acontece até ao vivo. E todo o corte só deu errado quando você entrega. Ó, dá pra ver que ficou uma pontinha maior aqui em relação a essa parte de baixo. Aí você divide. Eu faço a divisão mesmo, geralmente no meu dia a dia. Mais ou menos aqui, ó, na altura da orelha. Joga todo para trás. E faz aquela divisão do repicado da parte de trás da cabeça. Ó. Você traz aqui, vê onde sobrou um tantinho aqui, ó, e acerta, porque a hora que, dependendo do caimento, cada pessoa tem um caimento aqui do topo. Ó, trouxe aqui, vi a diferença e tiro. Aí a hora que você mexer aqui, vai estar tudo seguindo a mesma linha, as mesmas camadas, tá? Às vezes você sai uma ponta, você nem sabe de onde é. Ó. Eu sempre, no final do corte, isso é de praxe, tá? Não é aqui porque eu estou ao vivo, não. Mas no final eu sempre dou, olho, observo e dou uma geral no corte se tiver alguma pontinha ou outra. Tá bom? E o corte só dá errado quando a cliente vai embora. E nunca, em hipótese alguma, você tem que deixar a sua cliente ir. Se você está vendo aonde é o erro, você não vai lá e dá aquele retoque. O acabamento é onde diferencia o cabeleireiro com sucesso e o cabeleireiro sem sucesso. O que é um cabeleireiro com sucesso? É onde você faz o corte e a cliente volta. Se ela não voltou, ou ela foi em outro lugar que esqueceu de você, aí você manda um e-mail para ela, uma mensagem no WhatsApp, ela vai lembrar de você. E indica também, né? E ela vai sair satisfeita e indicar outras pessoas, né? Então, assim, hoje eu vejo colegas de trabalho com a bancada vazia, assim, com poucos clientes. E é muito triste, sabe? Eu acho que todo mundo deve, e não, eu falo assim, nenhum cabeleireiro tem concorrência com o outro. E quando está todo mundo trabalhando, gente feliz não enche o saco. E você cria um ambiente muito mais descontraído e feliz para trabalhar em paz, né? E aí todo mundo prospera. E se você quer comprar a tesoura do Kiyoshi, qual que é a tesoura do Kiyoshi? Todas da Vertex. Principalmente a Blue Titanium. Acho que é 5,5 polegadas, se eu não me engano, porque essa não é de 6. 5,5 polegadas Blue Titanium, fio navalha. Blue Titanium 7 polegadas, híbrida. Eu nunca nem verifiquei isso com o pessoal da produção, mas enfim, eu acho que ela é híbrida, que ela é meio fio a laser, meio fio navalha. Dá para cortar cabelo seco ou molhado, tá? Pente, esse é o Carbon, que é maravilhoso. Esse pente, ó, principalmente para o corte. Pente é 60% do resultado do que a tesoura. Por quê? A tesoura, obviamente, tem que cortar bem. Só que o pente, quando você não... Principalmente, acho que para a mocinha que perguntou que tem muito cabelo. Tem problema com quem tem muito cabelo. Quando a cliente tem muito cabelo, você vai puxar, dá dor até no braço. Você não consegue levantar. E se o pente for muito mole, ele vai ficar entortando, você não consegue subir aqui. Então, ó, você levanta, ele é duro, ó. Ele é duro, ele não é aqueles pente mole. Tá?
E se você quiser aproveitar a Semana do Consumidor, se eu não me engano, esse pente está em desconto, a tesoura também, acho que a tesoura está com... Deixa eu dar uma olhadinha quanto está de tesoura aqui. 20%, acho que é 20%, Acho porque que ó, é 15 a 20. a gente tem máquinas com 20%, escovas até 20%, secadores com 30% de desconto, inclusive esses aqui. Esse aqui é o meu favorito, porque eu utilizo 110. Porque esse L4000, ele é maravilhoso. 20% nas tesouras. 20% nas tesouras, né? Inclusive a Blue Titan. Inclusive a Blue Titan. Esses secadores aqui estão com 30% de desconto, inclusive o L400 de 2.400 watts, tá? Promoção em preço real, que eu sou cliente, além de trabalhar e fazer alguns serviços para a Vertex, eu sou cliente Vertex e compro produtos da Vertex também. Então, assim, eu acompanho semanalmente, sempre, e os valores que estão, não é pegadinha que nem algumas empresas fazem de Black Friday. E aproveita porque essa Semana do Consumidor já me informaram que eles não vão baixar muito o preço durante o ano não. Tá? É uma das únicas oportunidades no ano de comprar suas ferramentas por um preço bom, gente. Bom. E provavelmente, como tudo nessa vida, aumenta. Em vez de ficar mais barato, pode ser que tenha os reajustes. Então é a última semana de comprar, inclusive eu preciso de algumas coisas e vou comprar, tá? Só conferindo aqui o corte. Deixa eu ver, espero que ela não tome um susto. Ó. Foi linda. Comprimento, tá bom? Ótimo. Ainda bem, viu? Já pensava, falar, não, ficou horrível. Agora eu vou secar com o meu secador. Meu, isso aqui é um arraso, né? Essa cor aqui é de cabeleireiro rico, viu? Aquele que, ó. Vou secar, vou finalizar com o modelador, tá? Se fizer muito barulho, vão falando aí, quem tá ao vivo, se dá pra escutar. Dá pra escutar a minha voz? Vou fazer aqui rapidinho. Aliás, esse secador aqui é de 2.400 watts. Você tem que tomar até cuidado, você não vai queimar a orelha da sua cliente. Às vezes tem cliente que reclama que ele está muito forte, eu utilizo no meio. Então assim, velocidade total, temperatura do meio. Então, ele vai facilitar no seu dia a dia secar o cabelo como? Temperatura máxima, eu faço isso, tá? Quem tem gente que já consegue utilizar máximo do começo ao fim. Temperatura máxima, velocidade máxima quando o cabelo está molhado. A hora que eu sequei o cabelo, dependendo, para secar a raiz do cabelo, eu utilizo na temperatura média, que às vezes a gente esquece de dar uma queimadinha, daquela torradinha. É só para evitar isso. Mas, no geral, facilitou muito a minha vida com esse secador, tá? Esse aqui também eu utilizo mais, porque eu trabalho em 2 locais. No meu estúdio, eu ainda não coloquei 110, 220. Aí eu tenho que usar o 110, tá? Mas agora eu estou instalando 220 porque eu quero usar isso aqui, ó. Isso aqui facilita e agiliza demais o processo de escova, secagem. O tempo a gente ganha pela metade assim. Esse secador aqui está todo secador está na promoção, né? Com 30%. 30%, é que eu já tenho secador, e esse secador eu vou te falar, viu? Não quebra. Não quebra, acho que já estou utilizando aí no mínimo 3 anos, eu acho que é mais. Eu não mandei nenhum secador para manutenção ainda. Então assim, experiência, pode trocar, viu? Trocar aquele secador grande que vocês têm, ou se vocês utilizam de uma marca aí importada, que é muito caro,
Vale a pena, porque isso aqui é leve e potente. E é a metade do preço, viu? Da concorrência. Me diga aí alguma dúvida que vocês têm? Ninguém tá falando nada? Falaram que deu pra ouvir, dá pra ouvir você Se falando. vocês não falam nada, eles vão mandar eu de novo aqui, meu. Aí não vai dar dica de corte curto, corte médio, corte longo, aí não vai ter mais live. Todo mundo já sabe. A Erika adorou o peixe, falou que é maravilhoso. A Erika falou que o secador é lindo. É. Maravilha. E pra você que quer ver até o final aí, ó, dicas de como finalizar o cabelo. Hoje no caso aqui eu vou fazer uma finalização para ir trabalhar só, chegar do jeito que ela acorda em casa, né, que é linda, maravilhosa. E vou utilizar os modeladores. E ó, né? Esses modeladores da Vertex está surpreendendo todo o cabeleireiro. Inclusive, me falaram que quem já está utilizando o secador da Vertex já virou moda falar assim: empresta aquele secador da Vertex. O pessoal fica pedindo para usar porque gosta, né? Experimenta e gosta. Inclusive, ó, a gente está fazendo uma live, eu estou secando o cabelo com o secador. E segundo as más línguas, dá para ouvir o que eu estou falando. Então, ele é silencioso. É silencioso assim, né? É silencioso dentro do que um secador pode oferecer. E se alguém tiver alguma dúvida, fala aí, gente. O que vocês utilizam no seu dia a dia? Se já conhecem a linha de secadores, modeladores da Vertex. Eu vou dar uma modelada rápida, porque o cabelo dela é liso. A Gabriela está perguntando como é que é a finalização no long bob. Se precisa de chapinha ou só com secador já dá para finalizar? Depende do cabelo, né? Depende do cabelo e depende do que a sua cliente quer. Tá? No caso assim, você quer entregar um resultado, aquele liso Mona Lisa, escova, chapinha. Fica muito bem de todas as maneiras. Liso, enrolado e modelado com modeladores da Vertex. Principalmente se o trabalho for feito com esse secador aqui, ó. 2 passadas de escova nesse cabelo aqui, tá? Sem queimar a cabeça da cliente, tá, gente? Cabeça tostada ninguém merece. Eu nunca fiz escova assim, eu sentei, sabia? Eu já tive cabelo longo, viu? O cabelo ano passado estava aqui, assim, ó. Só que nunca pedi para ninguém fazer escova em mim. Graças a Deus, aí nunca ninguém queimou minha cabeça. E lembrando que, olha, esse material que eu utilizo no meu dia a dia, tá? Escova da Vertex, secador da Vertex, grampo da Vertex, isso aqui todo mundo conhece, né, gente? Eu aposto que não existe cabeleireiro no Brasil que não usa esse clipe aqui, ó. Acho que deve ser um... Isso aqui vai ser o produto que eles mais vendem, não sei. Porque todo mundo que eu conheço tem esse... É o menor. Você quer menor? Mas tem na minha bolsa. Perdão, eu não achei que você estava procurando. Modelar. Esse aqui, né? Porque eu quero um resultado. Isso. Eu quero um resultado mais natural. E daquele jeitinho que
que a gente vê no Instagram, né? No Pinterest. É aquele cabelo. A cliente fala assim, eu quero esse cabelo aqui, ó. Aí você faz o corte e não finaliza do jeito que está naquela foto, ela sai decepcionada. Por quê? Às vezes ela pediu um cabelo modelado, obviamente que existe o serviço a ser realizado, né? Tem cliente que fala assim, não quero secar meu cabelo nem escovar, tudo bem. Mas se você, no final, fala assim, olha, você entendeu que aquela foto tem o modelador da Vertex no final. Né? E aí ele fala assim, você está satisfeito? Porque eu estou te entregando que ele liso. Ele liso, ele fica de um jeito, ele modelado fica de outro. Você vai para o encontro, não quer fazer um serviço de modelagem, escova, entendeu? Uma coisa que hoje está me irritando muito no mercado é o seguinte, a mulher brasileira perdeu o hábito de escovar o cabelo. Por quê? Vou te falar por quê. Porque tem alguns cabeleireiros que fazem o famoso truque de secar o cabelo e dar uma leve modeladinha. Aí como que a cliente se habituou? Vai secar. Secar é só secador, você esconde a escova. Porque o serviço de secagem é só isso aqui. A gente fica com dó e dá aquela modelada no final. Perdeu um serviço. Né? Mas você perdeu um serviço. Você está ali de hobby ou você está trabalhando? O seu tempo, você está gastando energia. Né? Assim, é meio grosseiro falar, porém eu falo que eu vejo no meu dia a dia. Às vezes ela mostrou aquele cabelo com escova, modelado. Ela não quer sair daquele jeito e às vezes pode até reclamar. Então, discretamente venda o serviço de escova e modelagem. Tá? Isso eu adaptei. Tem um segredo que eu faço que fica sutil isso. Você não precisa falar, olha, eu vou te cobrar. Fala assim, hoje você só vai secar ou você quer fazer uma escova maravilhosa? Ela já entendeu que ela vai sair maravilhosa e tem que pagar. Né? Se ela não tem dinheiro, ela fala, não, pode só secar, que hoje eu não estou com muito tempo. Entendeu? Eu não sei se podia falar isso, mas é uma dica. Você investe em produto, isso aqui não vem de graça para você. Isso aqui não vem de graça para você. Né? É energia. Então assim, se todo mundo fizesse isso, e fizesse com que as clientes dessem valor ao nosso serviço, a gente não ia nem estar comentando a esse respeito. A Gabriela está perguntando aqui se esse corte pode usar com franja. Esse corte pode usar com franja e ele não vai perder a característica do corte se você utilizar esse repicado ou mesmo se ele for reto. Se ele for reto, sem camada, sem repicar e sem desfiar, e tiver uma franja, você vai dividir a franja. Eu geralmente falo assim, no mínimo 2 dedos, no máximo 4 dedos, diagonal, divide no meio, diagonal, você conta 4 dedos, 3 ou 2. Aí corta no tamanho que quiser, na altura do olho, acima da sobrancelha, franjão até o queixo. Ele não vai perder a característica, por quê? Vamos supor que essa é a franja, ela ficou aqui, curtinha, long bob ainda. O que não pode é fazer o repicado tradicional, que você vai tirar esse bico da frente, tá? Então, assim, inclusive a Olivia estava comentando aqui que ela vê muita gente fazendo esse corte, mas que muitas vezes não fica com o bico na frente. Porque não fez o repicado. Eu não sei se ela acompanhou a parte onde eu repiquei aqui para cima, a 90 graus, e defini a altura do repicado. Eu fiz uma mecha no topo, defini a altura que eu queria, se era aqui, aqui ou aqui ou aqui, trouxe, cortei. Essa mecha virou a mecha guia, certo? Hora de repicar, eu não vou lá para frente, não trago aqui para baixo.
eu crio essa divisão lateralmente. Eu crio essa divisão lateralmente aqui, ó. Puxo para cima e acerto o corte. Ó, é que aqui eu fui seguindo 90 graus em torno da cabeça a partir da mecha guia. Então essa altura aqui eu cortei aqui, aí eu puxei para cá, acertei aqui, puxei para cá e acertei aqui. Então é 90 graus circulando a cabeça nessa mesma posição, porque tem diferença se você puxa para frente ou puxa para trás. Então assim, na divisão que você criou, aqui ó, fixo. Você não tira o pé do lugar, que eu falo, né? Você não traz para cá e nem para cá. Você tem que trazer nesse gominho aqui, ó, nessa casa. E aí você cria essa divisão. Porque aquele repicado que a gente traz para frente aqui, corta aqui e faz aqui essa escadinha aqui, você tira o bico. Aí você arredonda a frente. Aí acabou o bico. Virou um corte médio sem nome. Tá? Aí que está o segredo do repicado para long bob. Vou separar aqui, que tem o meu modelador maravilhoso que precisa ligar. Sorry. Eu nem verifiquei, mas faz parte. Isso, nosso dia a dia a gente vai usar o... É até bom para mostrar aqui, ó, liguei agora. Se eu não me engano, acho que em 10 segundos ele já aquece a temperatura que a gente precisa. Tá? Ah, long bob vai usar. Eu acho que long bob vai usar para sempre agora, porque a brasileira descobriu o long bob, o mundo descobriu o long bob e vai usar para sempre. Já virou um corte meta. Um corte que já, assim como Chanel, Pix, que está usando muito. E, aliás, o Pix poderia ser um tema de alguma live aí, viu? Mesmo... O pessoal está pedindo aqui uma live sobre franjas também. Sobre franja, legal. Eu acho que franja é um tema muito curto para uma live. Que em 5 minutos a gente consegue desmembrar vários tipos de franja, né? Mas não deixa de ser um tema muito legal. Tá? Aqui tem várias maneiras. Apesar de que, eu não sei fazer isso aqui, tá, gente? Vou colocar uma enrascada. Não sei assim, eu sei fazer, não tenho prática. Por quê? No meu dia a dia, como cabeleireiro, eu só corto cabelo. Quem finaliza é o assistente. Então, assim... O pessoal ri da minha cara quando vai ver eu fazer isso aqui. E sabe por quê? Eu apanho. Mas eu sei fazer, tá? Vou mostrar e vou provar na prática para vocês. O que eu faço? O modelador está aqui. Né? Ou você pode fazer ele para cima e para baixo. Você sempre tem que alternar a mecha. Por exemplo, você faz essa mecha aqui. Aí você vem aqui... Nesse caso eu não vou fazer ela na horizontal, vou fazer ela na vertical, tá? Mas, por exemplo, eu venho aqui e faço ela virando para dentro e deixo a pontinha para fora, tá? Eu só dou aquela famosa dobrada no cabelo, a ponta eu deixei reta. Só que eu fiz ele para dentro, a próxima mecha eu vou subir, ó. Pera aí, eu fiz para dentro aqui, ó. A outra mecha, eu vou fazer para fora, ó, para cá. Só dobrei aqui, a ponta tá aqui, ó. O que acontece? Ó, uma mecha ficou virada para cá e outra para lá. E aí você vai alternando, porque a hora que você passa a mão, uma mecha não gruda na outra, tá? Ó, então eu fiz para dentro, fiz para a esquerda essa, fiz para a direita essa. Então, aqui eu fiz para dentro, para o lado esquerdo, essa aqui eu vou fazer para o lado direito. Ó. Dobrei, segurei a pontinha, não sei se dá para ver no vídeo, de 4, no máximo
6 segundos, tá? 6 segundos, tem gente que usa até o modelador 9 segundos, não sei se tem regra, tá? Mas é uma base assim que, desde que você esteja utilizando um protetor, né? Um leave-in ou silicone. No cabelo dela eu utilizei um leave-in. Sempre, em qualquer circunstância, vai usar o modelador. Em qualquer circunstância não, né? Tem alguns, por exemplo, eventos que você sabe que se você passar um protetor ali, ele não vai segurar a onda por muito tempo. Tipo casamento, penteado de festa, aí tudo bem, mas a pessoa que está fazendo está ciente, você vai falar que naquele dia ele vai ressecar um pouquinho mais, vai agredir um pouco a fibra do cabelo, tá? Não trouxeram hoje aqui, mas tem o gloss. Os gloss sprays estão em promoção. Eu não tenho certeza, preciso dar uma olhadinha. Não sei se a parte de cosmético está em promoção. Acabou? Ah, já está sem. Infelizmente. Acabou já. Mas eu acho que deve ter spray em produção, né? Fixador? Os sprays são maravilhosos. Acho que o fixador e talvez os mousses também estejam. A gente vai dar uma olhadinha aqui. Legal. Spray tá com 10%. 10% em toda a linha de sprays. Fixadores, né? Que são maravilhosos. Nesse caso, vai ser um efeito natural. Ela não vai para nenhuma festa, que eu saiba. A gente nem conversou. Hoje é segunda-feira, né, gente? Ah, mas né? Às vezes, É, né? daqui. Vai saber. A gente finaliza. Eu adoro os sprays da Vertex, por quê? Porque eu utilizo até em homens para modelar. Eu chamo de cera em spray. Porque dependendo da fixação que você utiliza, da nuvem que você passa, ele dá aquela pegadinha do modelador, da pomada, tá? Dá aquela pegadinha da pomada, o cabelo não fica tão duro, ele não fica assim, aquele efeito de laque. Ele sustenta o cabelo segura bem o penteado, mas a pessoa consegue passar até a mão. Eu utilizo o forte. O forte ou o normal, que é o azulzinho. O vermelho eu acho que é um pouquinho mais forte, que é mais para penteado. E também tem um que é só para penteado de festa, que ele segura bem. Ele dá aquele acabamento para segurar a festa inteira. E são maravilhosos. Utilizo, indico para as minhas clientes utilizarem no dia a dia. Tem até um cliente meu que ele já é um senhor, ele fica desesperado. A esposa fala que ele fica desesperado quando acaba. Ele fica falando para ela comprar logo no site da Vertex. Depois que eu passei para ela o cupom Kyoshi Vertex, você pode pedir qualquer produto. Às vezes você pede um spray, se você colocar o meu cupom lá, Kyoshi Vertex, KI ou SHI, acho que vai estar escrito aí. Tá fixado aqui nos comentários embaixo. E você pode pedir, independente se é semana do consumidor ou não, você pode indicar até para as clientes, tá? E chega super rápido também. E vou contar um segredo para vocês, cabeleireiros. Cabeleireiros. Você pode comprar os produtos Vertex e deixar no salão para suas clientes comprarem. Porque às vezes você indica um produto que tem em perfumaria, a cliente vai lá e compra na perfumaria. Certo? Só que aí, meu caro, a cliente quer na hora. E aí você facilita a vida da sua cliente, você ganha um aqué, como se diz, né, no mercado. Você ganha dinheiro e a sua cliente sai feliz. Então você compra no site da Vertex, na semana do consumidor com desconto, e mês que vem você revende. Não é ruim isso também não, porque às vezes facilita a vida da sua cliente, porque você está indicando produtos bons
E ela precisa utilizar esses produtos. Ó, aqui na frente, dividi, fiz um para dentro, um para trás e outro para frente. Ó, vertical, enrolei para frente. E esse modelador aqui, ó, ele segura, porém, dá para você girando, ele não é aquele spray, modelador que gruda. Tá? Você utiliza para lá, né? Isso. Aí aqui eu já dividi na posição que eu joguei para trás, ele abriu automaticamente aqui. Então, eu sempre, às vezes, respeito o caimento, mas sempre pergunto, né, para que lado que ela utiliza. E aí você já faz na posição. Ó, de baixo eu fiz para trás. Esse de cima eu faço para frente. Ó, dobrei. Cabelo mais longo na frente. Eu vou dar uma soltada aqui, ó, e preservo a pontinha. Aí eu solto aqui, ó. Então mais uma giradinha, mas sempre com a ponta um pouquinho mais esticada, para dar aquele efeito. Que eu chamo esse efeito de efeito podrinho. Até feio, né? Que fica aquela ponta assim mais esticadinha, que dá um charme. E aqui essa de cima aqui, ó, para trás. Então eu fechei aqui, enrolei, ó, sempre segurando a pontinha. Apesar de não ser um expert em finalização, a gente tem que, o mínimo a gente tem que saber fazer, né, gente? Que aí, ó, a gente cai numa enrascada dessa, sem assistente. Sem assistente vai fazer como? Eu não vivo sem minha assistente. Tem alguém aí? A Sabrina tá dizendo assim, que hoje faz uma live com aquele corte do chitãozinho repaginado. Eu não Chitãozinho sei fazer. repaginado. E está super em alta agora, eu não faço ideia de qual seja. Na verdade é o mullet hair. O mullet hoje é uma realidade. Antigamente, assim, até o ano passado eu falava que era só a galera mais alternativa. Você ia lá para Augusta, você ia ver o cabelo da mulherada, já estavam trazendo o mullet. E esse ano já pessoas comuns, porque comum, você vê que ela não tem um estilo alternativo, não é cheio de tatuagem, cheio de piercing, né? Já estão pedindo. Então, assim, tanto o mullet, que é o chitãozinho repaginado, e eu ofereço para cliente, falo assim, olha, a base dele é chitãozinho, que as pessoas conhecem mais, mas é um chitãozinho dos anos 2023, tá? Mais moderno. Muito mais moderno, qualquer pessoa pode utilizar desde que tenha estilo e assuma esse estilo, né? O que é assumir? Às vezes você faz um corte de cabelo e fica com insegurança do que as pessoas vão achar. Então, assim, mullet hair, quem faz esse corte não está ligando para nada, para a opinião de ninguém, e apenas faz porque gosta do estilo. Essa pessoa sai do salão de cabeça erguida, eu falo, né? Então, assim, parece que o corte nasceu para ela. Às vezes você faz um corte assim, parece que você está tentando esconder do mundo aquilo que você acabou de fazer, então não fica legal. Até a postura da pessoa é diferente quando ela está assumindo aquele estilo, quando ela carrega um estilo e é isso. Estou finalizando aqui a modelagem com o modelador, se não me engano, esse é o 25 milímetros, tá? 25 milímetros você faz cabelo curto, médio e longo, que ele dá essa envergadura da ondulação e do cacho também, tá? E lançaram recentemente um maravilhoso, que é o 38? 38. Que modelador é esse, gente? Acho que com esse modelador, que é o mais larguinho,
você faz cabelos longos e ele só dá aquela modelagem da escova. Às vezes com movimento, né? Uau, foi lindo. E se eu não me engano, não tem no mercado. Acho que é o único no mercado com 38 milímetros, né? E tem no site. Já tem no site. Com 20%. Vou dar o acabamento. Lembra que eu falei? Final. Às vezes você quer ir para a cliente quer ir para uma festa. Dá para aplicar mecha a mecha, fazer a modelagem. Tá? Nesse caso aqui, só dá um acabamento final. Um sopro da beleza. Uma nuvem, como diz o famoso e lendário Marco Antônio de Biagi. Isso aqui voltou, gente. Eu estava correndo atrás disso, isso aqui voltou no site. Tá? Não sei como chama, é escova mãozinha, eu chamo. É uma escova polvo, né? Que tem escova polvo, porque ela tem uns tentáculos, pra mim é mãozinha, parece uma mãozinha. Essa é polvo Easy Clean. Easy Clean? Isso. Tá no site para utilizar. Bom para lavatório, bom para finalizar. Dá para finalizar também com as mãos, com um pente mais largo. No caso, cabelo pro dia a dia. Às vezes o que eu faço, eu jogo por dentro aqui, ó, só para dar uma... Ai, deu um super volume bonito, né? O cabelo dela é fino, mas deu um super volume bonito. Só para dar essa segurada aqui. Deixa eu mostrar primeiro para ela, né? Não sei se vai dar. Ó. Gostou? Gostou ao vivo, hein? Ela pode falar, nossa, fazer aquela careta assim, né? Gostei. Gostei. E deu até vontade de voltar para um curto agora. Aí, ixi, olha. E é isso, gente. Eu não sei se a gente está no tempo. Estamos. Tá aí, vocês viram o passo a passo desse antes e depois, cabelão aqui, ó. Pra quem não chegou no início, esse cabelo estava aqui. Ainda cortei um pouco mais, tá? Que a gente separou no início para doação. Fiz todos do começo ao fim com materiais e ferramentas da Vertex. Faria isso em menos tempo se eu não tivesse que falar, responder, né? Então, assim, o que eu quero dizer? Ferramentas de alta performance, profissional, que eu utilizo no meu dia a dia, facilita a minha vida, faço o trabalho mais rápido, mais preciso. E deixa eu só mostrar de novo a ferramenta que eu utilizei. Essa aqui, na verdade, eu não utilizei, que eu trouxe para, se tivesse que dar um acabamento neles a seco, que não precisou. Tesoura 7 polegadas Blue Titanium. Tesoura 5,5 polegadas Blue Titanium. Fio navalha. Secador. Você pode encontrar tudo isso somente essa semana com até 30% de desconto. Os produtos, se eu não me engano, estão aqui na lateral, aqui embaixo. Tá? Secadores com 30% de desconto. As chapas com 25%, modeladores com 20%, máquinas até 20% de desconto e escovas até 20% de desconto, tá? Na semana do consumidor, no site da Vertex, que o link está aí, você pode acessar e não esqueçam de colocar o meu cupom Kiyoshi Vertex para garantir o frete grátis e todos os descontos nessa semana, tá? E não vai perder, porque é só essa semana. E me avisaram que a próxima promoção é só Deus sabe quando, porque não está fácil manter. Porque o nosso cenário atual não dá para prever muitas mudanças de preço. Eu acho, não conversei, mas é isso que eu penso. Tá bom? Pode finalizar? Pessoal, boa noite, obrigada pela presença de todos, pela milhares de perguntas aqui, interações, foi muito bacana mesmo. Espero que tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Até.